Alô, 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 alô. Eu tava gravando aqui, bicho, aí o celular caiu e parou de gravar. Eu vou ter que começar a gravar de novo, mas é essa mesmo. Ninguém tá nem aí, então eu não vou reclamar disso não. Podia estar matando, tá roubando, me prostituindo, mas eu tô aqui gravando esse grandioso podcast. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô acelerado, animado aqui, 100% full ligado. E primeiramente, antes de começar o podcast, eu queria dizer aqui que acho que foi no último podcast eu falei que o K-pop era da Coreia do Norte e que lá tinha uma ditadura, não sei o que. Eu falei alguma coisa errada aí, na verdade eu queria me retratar aqui e dizer que o K-pop é da Coreia do Sul e na Coreia do Sul não tem ditadura, certo? A ditadura é na Coreia do Norte, que é o famoso ditador lá, Kim Jong-un. Possível cara que irá tomar decisões que irão nos levar para a Terceira Guerra Mundial, talvez, não sei. Não entendo muito de política, mas é isso aí. Eu queria também fazer pontuar uma coisa aqui, que foi um rapaz que estava dizendo nas redes sociais que eu sou um cara que me aproveita das pessoas por causa do episódio aí que eu contei de alguns momentos onde eu me aproveitei de certas situações, onde a vida me deu uma oportunidade e eu aproveitei dela. Foi os episódios dos motoboy lá que vocês ouviram aí. Não sei se vocês ouviram, na verdade. Mas eu queria dizer que essa não é a minha índole, certo? Mas eu acredito muito... Opa, passou uma moto aqui. Eu acredito muito que quando a gente tem uma oportunidade na nossa mão, a gente só tem duas opções. Ou deixa ela passar ou aproveita. E aí, independente de desvio moral ou não, eu acho muito válido essa lei aí, de que se a gente tá com a oportunidade na mão, por que não aproveitar, não é mesmo? Então eu me aproveitei de algumas situações aí e me aproveitarei de novo se elas aparecerem. E eu acho que isso não quer dizer nada demais. Só quer dizer que eu sou um cara que sabe aproveitar a vida, certo? E aí, galera... eu me desconcentrei aqui, tava coçando minhas costas, aí eu comecei a falar, esqueci o que ia falar. E como não tem edição, essas coisas vão ficar tudo aí pra vocês ouvirem como eu sou desconcentrado. Mas eu queria dizer aqui que hoje é dia 14 de março, certo? Hoje é dia da incontinência urinária. Se você é um cara ou uma moça, né? Vamos atender a todos os gêneros aqui. Se você é um ser humano aí que não consegue segurar o mijo, você tá de boa aí na fila do banco e de repente o xixi começa a escorrer por suas pernas. Se você é esse tipo de pessoa aí, parabéns, porque hoje é o dia da sua doença, a incontinência urinária. Opa, parou a música aqui. Já deu play na outra. Hoje também é o dia do Pi, esse número maravilhoso aí da matemática, que é... eu não sei o que significa, não lembro o que significa direito. Mas é 3,14, não sei quantos. Eu sei que hoje é dia do Pi porque na anotação aí dos Estados Unidos, dia 14 de março, na verdade o mês vem primeiro e depois vem o dia, né? Aí fica 0314, aí 3,14 é o Pi, entendeu aí a ligação? E tem uns caras doidos que ficam falando que teve um momento na Terra aí que foi o segundo do Pi, que era tipo um dia que o dia, o mês, o ano, a hora, os minutos e os segundos eram todos, se você escrevesse eles por extenso, eles eram iguais aos dígitos do número Pi. Isso aí é muito uma coisa que eu faria, que é dar significado a coisas que não tem significado nenhum. Tipo, o que é que vai fazer diferença se é o dia do Pi ou o segundo do Pi? Nada vai fazer diferença, então... isso aí é uma coisa que eu faria muito. Daria significado para uma coisa que não tem significado e vangloriaria ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Mas na verdade, tanto faz ser hoje ou amanhã o dia do Pi. A verdade é que ninguém liga. Mas eu queria dizer uma coisa, que 2 vezes Pi é 6,28 aí, viu, galera? Se vocês precisarem em algum momento aí numa prova de matemática envolvendo círculos, vocês usem isso a favor de vocês, viu? 2 vezes Pi é igual a 6,28. Isso aí eu aprendi.
Hoje também é o dia do vendedor de livros. Essa profissão aí que tá falecendo porque as pessoas não leem mais livros, né? Todo mundo só lê os tweets. Talvez deveria ser o dia do vendedor dos tweets. Mas tweet não se vende, tweet é de graça. Inclusive, se você quiser me seguir lá, @cheiramods, XERAMODS, cheiramods. Se quiser mandar as coisinhas na DM também, eu leio aqui, eu falo aqui. E se quiser mandar no e-mail também, netodequem@gmail.com. Inclusive, mandaram um e-mail aí alguns dias atrás. E tô aqui com o e-mail aberto aqui. O título do e-mail é o seguinte: esta é uma reclamação formal. Aí no corpo do e-mail a pessoa escreveu assim: querido Neto, não engane seus ouvintes. Você editou o podcast mais de uma semana depois da gravação e não no dia seguinte na hora do almoço. Seus fãs buscam honestidade por aqui. Fora isso, parabéns pelo podcast. Abraço, Zé Gotinha. Inclusive tem uma banda aqui na minha cidade que se chama Joseph Little Drop. E eu fiquei anos e anos tentando entender qual é o significado desse nome. E aí anos depois eu descobri que Joseph Little Drop é uma tradução aí livre para o inglês de Zé Gotinha, né? Joseph Little Drop, Zé Gotinha. Fica aí para vocês que não conheciam essa informação. Mas bem, eu queria dizer para a pessoa que mandou aqui o e-mail que realmente às vezes a gente precisa usar da mágica da edição, né? Às vezes aí alguns modelos precisam das mágicas da edição do Photoshop para cumprir os padrões de beleza. A gente também precisa das mágicas aqui para cumprir os padrões de podcast, certo? E eu queria dizer que o Neto que não editou o podcast aí um dia depois, na hora do almoço, não é o mesmo Neto que está aqui gravando, porque, vejam vocês, eu, como um grande defensor do não seguimento dos padrões da sociedade, assim como eu não concordo com Photoshop nas modelos, eu também não concordo com a edição dos programas. Então, estou sendo totalmente sincero aqui com vocês, dizendo que eu não vou editar esse podcast, certo? E eu queria me justificar que eu não editei porque era carnaval. Carnaval ninguém faz nada, né? Todo mundo tá só ali pelo rolé. E hoje, dia 14 de março, também é o Dia Nacional dos Animais. O meu dia, né? Grandioso Dia do Animal. E em 1995, no dia 14 de março, foi o lançamento do Linux, esse grande sistema operacional aí para os nerds que usam. E em 1951 teve uma guerra na Coreia. E inclusive eu não sei se eu falei, acho que eu falei, não sei se eu falei, agora eu tô em dúvida. Eu falei da Coreia agora eu não sei se eu falei, meu Deus do céu. Eu vou falar de novo, porque se eu não tiver falado aí vai ficar errado, né? Mas no episódio passado aí eu falei que o K-pop era da Coreia do Norte e que a Coreia do Norte tinha uma ditadura. Mas na verdade o K-pop é da Coreia do Sul, então esqueçam tudo que eu falei, certo? E é isso aí. Aqui 8 minutos de gravação do podcast. Grandiosos 8 minutos. Eu vou contar uma história aqui agora. A história do Viagra que aconteceu essa semana aí comigo. Basicamente essa semana eu fiquei doente novamente. Eu falei isso aí no último podcast, mas eu fiquei doente, fiquei de cama aí 2 dias, não fui trabalhar. E aí uma coisa que eu fico muito indignado é com a imunidade, porque o corpo ele é feito para ser imune às doenças, né? Em teoria nossos anticorpos aí eles trabalham para que a gente não fique doente. E eu fiquei doente aí no último mês umas 2 vezes. E eu fico puto com isso porque é sinal que o meu corpo não tá funcionando direito. Eu sou um cara que me alimento muito bem, eu não tomo refrigerante, não uso drogas, não bebo álcool. Sou um cara que ali minha saúde, se for depender só da alimentação, da hidratação, ela vai estar sempre muito bem. E aí eu vinha ficando muito doente com muita frequência aí, né? No último mês aí, umas 2, 3 vezes eu fiquei doente.
Aí eu fiquei pensando, pô, o que é que eu posso fazer pra melhorar a minha imunidade, né? E aí eu fiz o quê? Como todo grande jovem dessa geração, eu perguntei no Twitter pras pessoas como é que eu fazia pra aumentar a minha imunidade. E aí uma pessoa falou lá, Netão, compra cápsula de alho. É um negócio muito bom aí que vem com muitas vitaminas, muitos minerais. Recomendo pra você comprar aí. E aí eu pensei, pô, vou comprar, né? Comprar um negócio desse aí de alho, umas cápsulas de alho aí. E aí eu fiquei enrolando aí durante a semana e tal. E aí ontem ou foi antes de ontem, não lembro. Mas eu tava com uma amiga minha no shopping. E aí eu tava almoçando. E aí eu lembrei, pô, preciso ir na farmácia, bora comigo? A minha disse, bora. Aí eu pensei, pô, fazer o quê? Vou comprar a cápsula de alho, né? Ver se tem lá. E aí no meio do caminho eu lembrei também que eu precisava comprar camisinhas, que é pra não engravidar e nem ficar doente aí do sexo, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Inclusive, eu acho muito engraçado a sigla DST, porque DST, além de doenças sexualmente transmissíveis, ela pode significar também Don't Starve Together, que é um jogo aí de computador. Você joga com uns amigos de sobrevivência. E outro significado para a sigla DST é Daylight Save Time, que é o horário de verão aí em inglês, né? Que inclusive eu não sei se vocês sabem, mas aparentemente começou hoje o horário de verão nos Estados Unidos da América. Fica aí a dica para vocês. Se precisarem fazer algum compromisso nos Estados Unidos da América, saibam que vocês estarão 1 hora adiantados. Sim, voltando aqui à história. Eu não lembro onde eu parei. Meu Deus do céu. Precisava comprar a camisinha e a cápsula de alho, né? E aí eu fui na farmácia lá e tal. E aí eu fiquei procurando a camisinha. E eu achei a camisinha, escolhi a camisinha e fiquei continuei rodando na farmácia procurando as cápsulas de alho, né? Porque aparentemente a cápsula de alho é um negócio mais complicado de se achar. Eu não achei à primeira vista. E aí eu fiquei procurando lá e em dado momento eu achei um vendedor. E aí eu perguntei pra ele, você teria cápsulas de alho? E aí ele falou, tem sim, amigo, vou aqui pegar pra você. E aí ele foi atrás lá, passou um tempo procurando e ele achou as cápsulas de alho pra mim. E aí me entregou na minha mão e ele perguntou, pra que você quer isso aqui? E aí eu fiquei naquela, né? Fiquei, pô, pra que eu quero essa cápsula de alho, né? E às vezes quando eu tô com preguiça de pensar, às vezes eu respondo as coisas no impulso. Assim como às vezes eu falo as coisas nos impulsos também aqui. E eu falei pra ele, não sei pra que eu quero não. Falar pra eu tomar, eu vou tomar isso aí. E aí ele falou, você não sabe pra que é não, é? E aí ele começou a olhar pra minha mão, que eu tava segurando a camisinha. E aí eu acho que ele ligou as duas coisas, né? E aí ele falou, olhando pra camisinha, alternando o olhar entre a camisinha, entre eu e entre minha amiga. Que na minha cabeça também, eu acho que ele imaginou que ela era minha namorada, minha esposa, sei lá o que. E aí ele ficou fazendo switch do olhar entre a camisinha, entre a minha amiga e eu. E ele falou assim pra mim, você quer isso aí pra ter mais energia? Porque se você quiser eu tô com uma promoção aí, de outras pílulas aí que dá energia. E aí eu fiquei sem entender, né? Eu fiquei, não, tô tranquilo. E aí ele falou, não, é porque assim, eu entendo, né, que a gente precisa de energia assim no cotidiano. E aí eu virei pra ele e perguntei, que tipo de energia? E aí ele começou a falar mais baixo e olhar fixamente pra camisinha. E ele falava assim, energia, sabe? Aquela energia assim que a gente precisa no dia a dia. E olhando fixamente pra camisinha.
E aí a minha amiga, ela logo percebeu que ele tava insinuando que eu queria